Há mais ou menos 4 anos atrás, Deus falou comigo sobre empreendedorismo e evangelho. Eu morava numa região que as pessoas não tinham muito essa clareza e essa visão. As pessoas não eram impulsionadas a estudar, a trabalhar. Existia uma secularização. Já ouviu falar sobre isso? Onde as pessoas pegam e colocam o evangelho de um lado, empreendedorismo de outro, negócios de um lado, oração de outro, e faz uma separação, como se nós fôssemos seres humanos subdivididos. Eu cresci no meio dessa realidade, só que de alguma maneira Deus me deu um acesso a uma visão e algumas informações que me fizeram perceber que esse mundo não fazia muito sentido. Eu comecei a ter desejos e ambições empreendedoras. E eu lembro que eu entrei num conflito porque eu fiquei entre pregar, entre me comunicar em cima de um púlpito de uma igreja, em cima de um altar, na frente de um púlpito, e estudar sobre empreendedorismo, e entrou o marketing digital na minha vida naquela época, eu comecei a fazer tráfego pago. E eu fiquei entre esses dois mundos. O que eu ia fazer? E eu lembro que isso era tratado até mesmo de uma maneira que parecia pecado. Porque ao mesmo tempo que a gente se envolve com estudo, com empreendedorismo, a gente deixa de frequentar a igreja todos os dias. E nessa de deixar de frequentar para estudar, as pessoas olhavam para você e falavam que você estava deixando de viver o chamado, de viver a missão, e tinha alguma coisa errada acontecendo. E eu lembro que eu passei muitos anos achando que a minha vida, o meu futuro ia ser me tornar um pregador. E quando eu fiz ali mais ou menos meus 17, 18 anos, eu comecei a perder aquele desejo de estar pregando, de estar indo de igreja em igreja falando do evangelho, falando do amor de Deus, que é algo extremamente honrável, tá? Isso é algo muito bom, positivo. Só que eu entendo que cada pessoa tem um chamado específico. E às vezes a gente confunde e acha que todo mundo que está dentro de uma igreja e se comunica bem tem um chamado para pregar ou pastorear. E às vezes não, às vezes essa pessoa foi chamada para falar para uma multidão de pessoas sem ser de forma clara sobre a Bíblia, mas ao mesmo tempo usando os princípios bíblicos para ministrar sobre outras pessoas, sobre saúde emocional, saúde mental, alta performance, venda, marketing. Isso é possível. Isso tem acontecido. Eu vejo muito disso no Joel J agora, o Thiago Nigro também. Tem uma galera que está começando a olhar para isso com mais carinho. E eu lembro que a primeira igreja que eu percebi e comecei a assistir que falava sobre isso era Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. Caso você não conheça, recomendo que você pesquise. É a igreja que eu sou apaixonado. Eu nunca fui na igreja deles, mas sempre caminhei com eles através do YouTube, do Instagram, sempre ouvindo e aprendendo mais com eles. Eles sempre foram adeptos a essa visão de pegar aquilo que a igreja via como secular, que era o empreendedorismo, que era a venda, que era marketing, que era trabalho, e juntar com aquilo que é espiritual, ou seja, apenas um ser. E é nessa visão que eu acredito. E aí eu entro no assunto que eu quero tratar nesse vídeo. Empresa e igreja são tão diferentes assim? É tão separado assim? Ou será que a gente não foi chamado para ser igreja dentro da empresa? Ou será que o nosso negócio, porque a ideia desse vídeo é falar para empreendedores, para empresários, será que o nosso negócio não tem um chamado missionário? Não tem um chamado missional? Isso não é uma opinião minha. Eu tenho visto esse movimento por todo o Brasil. Eu tenho visto vários empresários e cada dia mais eu vejo empresas que estão se movimentando a entender como colocar princípios do evangelho dentro da sua organização. Eu vou deixar isso de forma mais didática para você entender. Por exemplo, vou falar das minhas áreas. Vendas. Eu sou de vendas e marketing. Pelo menos 15 anos trabalhando nessa área. Hoje eu sou mentor, dou consultoria, atendo empresas, atendo negócios, crio funis de vendas, perpétuo, crio trabalhos de marketing, dou mentoria de vendas. Eu faço esse trabalho englobado entre marketing digital e vendas. Quando a gente fala de vendas, a gente passa por alguns pontos. Por exemplo, o que eu falo de argumento
para quebrar a objeção do meu cliente. Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, a gente sempre puxa um pouco do entendimento de gatilhos mentais. E a gente sempre fala um pouco de persuasão. Tem até aquele livro Armas da Persuasão, que fala um pouquinho disso, de como você vai conectar com as pessoas através de palavras que façam sentidos no emocional daquela pessoa e façam com que ela deseje o teu produto e queira comprar. E tudo isso é muito válido. Você usar técnica de venda é muito válido. Menos quando essa técnica é uma mentira. Menos quando eu uso argumentos que o meu produto não entrega. Isso vai te fazer vender? Claro que vai. Você está tendo resultado até hoje. Quantas empresas têm resultado até hoje mentindo para o cliente o tempo todo? Só que deixa eu te falar, ao longo prazo, isso vai destruir o seu negócio. E é esse o problema. Esse é o problema de a gente usar argumentos que, na verdade, não são verdade, são inverdade. E no futuro próximo, essas pessoas se reunirem, estarem no Reclame Aqui, estarem no teu Instagram, estarem no teu Google, falando mal do teu produto, da entrega do teu produto, da entrega do teu serviço, falando da mentira que foi a venda que você fez para ele. A longo prazo, a médio e longo prazo, isso vai destruir a tua operação. Eu sou a favor sim de vendas, eu sou a favor sim de você usar técnicas de gatilho, eu sou a favor sim de você usar do marketing. Mas eu sou extremamente contra, e não conte comigo na tua operação se o teu desejo é a qualquer custo tirar o dinheiro do bolso da pessoa. Deixa eu falar algo para você. Você não está no jogo do dinheiro. Empresário, empresária, você não está no jogo do alto faturamento, do bilhão, do milhão. Não é esse jogo. O jogo que você caminha, se você é um empresário que decidiu viver por propósito, se você é um empresário que decidiu levar a tua empresa para um patamar de cuidar da nação e mudar o mundo, o país, a tua cidade, você não está no jogo do dinheiro. O teu lugar é um local de serviço. O teu local é o local onde o maior serve o menor. O teu exemplo é Cristo sendo o Rei, sendo Deus, se despir da sua glória, se ajoelhar e lavar os pés dos discípulos. Qual foi a última vez que você lavou os pés do teu funcionário? Vitor, então não preciso pegar uma bacia e limpar os pés de todo mundo. Não estou falando isso de forma literal. O que eu estou dizendo é, qual é a última vez que você, como empresário, como empresária, agiu com humildade para aqueles que estão na tua empresa para te servir? Ou você senta apenas no seu trono de CEO, de rei, e você espera que toda aquela multidão de pessoas faça o melhor para que você compre um carro novo no final do ano? Qual a última vez que você se preocupou com a saúde mental, emocional dos seus funcionários? Eu trabalhei em uma empresa por alguns meses que eles acreditavam que alta performance era você trabalhar 12 horas todos os dias, sábado e domingo, se dedicando para criar um futuro bilionário. Enquanto isso, você não tinha tempo para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Enquanto isso, você via pessoas lá dentro com o casamento sendo destruído, tudo por um sonho que eu já saí de lá e até hoje não se concretizou. Por quê? Manipulação, mentira, por um sonho que apenas o dono da empresa tem e carrega. Você acha que isso vai se sustentar? Você acha que isso vai fazer com que essa ou outras empresas realmente tenham um futuro próspero? E eu estou falando de um futuro próspero. Dinheiro eles podem até ter. Carro do ano eles podem até comprar. Casa na praia eles podem até comprar. Jatinho, iate, helicóptero, o que for. Agora, paz que excede todo entendimento, prosperidade verdadeira, infelizmente não. E a pergunta é, qual é o jogo que você escolheu? Qual é o lugar que você escolheu? Para onde é que você vai levar o teu negócio? Eu coloquei no meu coração o propósito de atender empresários com propósito. E toda vez que eu não atendo um empresário que tem propósito,
Eu acabo fazendo aliança com alguém que decidiu olhar para a empresa, para os funcionários, para o cliente apenas como um S cifrão. Eu dobro os meus joelhos e falo: Deus, me ajude a cumprir a missão. E a missão passa, sim, por fazer ele vender, fazer ele ter faturamento, fazer ele ter a melhor experiência da vida com consultoria de marketing e vendas. Para que uma hora ele olhe para mim e diga: o que é que você faz? Como você aprendeu a gerar esse resultado? E aí eu vou olhar para ele e falar: não sou eu, é aquele que habita em mim. Não sou eu, é aquele que me conduz. Não sou eu, é aquele que me lidera. Quem? Cristo. Cristo é o centro do meu negócio. Cristo deve ser o centro do seu negócio. E eu não estou falando isso de forma religiosa. Eu estou falando de princípios de vida. Se você é um empresário que quer fazer a diferença para essa nação nesse tempo, que eu vejo que é um tempo onde Deus vai levantar cada vez mais empresários que carregam o nome dele, entenda que talvez você precise mudar. Você vai precisar pagar os teus funcionários como Cristo pagaria, você vai precisar cuidar da tua empresa como Cristo cuidaria, vai precisar cuidar do teu RH como Cristo cuidaria, a tua contabilidade, os teus impostos, como é que está a Receita Federal relacionado a você, como é que estão as suas contas. Tem laranja? Vai precisar parar com tudo. Ou você vive um negócio de propósito, ou não vive. Se você decidiu não viver, pelo menos seja sincero consigo mesmo. Agora, se você decidiu viver, está na hora de abrir mão daquilo que você não quer abrir mão. Eu sou Vitor Quirino, copyright, gestor de funis perpétuos, especialistas em vendas digitais. E estou aqui para servir o teu negócio. Se você precisar de assessoria de alguém que olha para propósito e não somente para resultado, vai ser um prazer te servir. Tem um link aqui embaixo, pode conversar comigo, clica que você vai ter o meu número pessoal e a gente vai poder entender como a gente vai fazer a tua operação chegar num próximo nível. Não somente de faturamento, mas de pessoas conscientes, saudáveis e clientes que amam a tua marca, porque existe verdade nela e não somente mentiras. Deus abençoe e até o próximo vídeo.